Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Amém, amados. Boa noite. A paz a todos. Que o Senhor derrame graça sobre você. Eu tenho certeza que hoje é algo diferente. Eu acredito que todos os dias, eu vou ser mais intencional na minha palavra. Todos os dias que nós estamos diante da mensagem de Deus, diante da presença dEle, é dia de transformação. É dia de renovo, é dia de mudança, é dia de permitir que o Espírito Santo faça a sua boa obra em nossas vidas, amém? Nós não declaramos que Ele começou uma boa obra em nós, amém? Então nós respondemos essa boa obra que Deus está fazendo sobre a nossa vida, em nome de Jesus, aleluia! Então vamos lá. Você já ouviu falar sobre graça? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre essa questão da graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? O que é isso? Em que momento eu entendo isso e compreendo a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? A graça de Deus, ela é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus que transforma o nosso ser. Sabe, é aquele momento que somos tocados por algo, apaixonados por algo, onde coisas dentro de nós, sem conseguirmos explicar, começa a ser mudado. São sentimentos, a maneira de eu viver, de eu pensar, de eu agir, de eu me relacionar com as pessoas. É a fé em Deus que começa a ser diferente. E agora eu tenho uma preocupação, eu começo a ter um temor, eu começo a ter forças para vencer, eu começo a ser uma pessoa melhor. Isso é a graça de Deus operando em nossas vidas, amém? Aleluia! Ela nos torna capaz de viver aquilo que as nossas forças normais não conseguiria. Ela nos leva a viver o impossível. Então, a graça de Deus, além de nos transformar, além de nos capacitar, ela é o empoderamento de Deus para que a sua igreja viva, desfrute de tudo aquilo que Deus planejou, determinou, estabeleceu sobre a minha e sobre a tua vida. Então, a vida cristã, ela nunca começou com um esforço humano. A sua caminhada de fé, em nenhum momento da sua vida, começou pela sua própria vontade, sabe, pelo teu querer. Um dia você acordou e falou: olha, eu quero Deus, eu senti Deus pelas minhas próprias forças, eu conheci esse Deus por aquilo que entendo. Não, isso nunca veio do homem, mas sim do Senhor, um presente dele. Então a graça de Deus nos alcançou um dia e nós respondemos a essa graça. Nós falamos a essa graça algo: olha, eu entendi, Deus, o que o Senhor quer, eu entendi desta graça, eu entendi deste amor, e agora eu aplico a minha fé naquilo que Deus está me chamando para viver nesse novo tempo, nessa nova caminhada, e aí sim eu começo uma jornada de fé através da graça de Deus, sendo transformado cada dia, e Deus vai me levar a viver os sonhos e os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então nunca foi algo que o homem alcançou, mas foi algo que o homem precisou responder a Deus. Então, não é só a graça que nós temos que ter o entendimento, porém nós precisamos compreender que todo momento precisamos dar uma resposta à graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então essa graça, ela só se manifesta quando nós respondemos a ela com fé. Sabe, às vezes nós pensamos que só porque um dia nós entendemos sobre o amor de Jesus, e que recebemos o seu perdão, e que recebemos as suas misericórdias, então nós entendemos que a partir desse dia, a graça de Deus nos alcançou, estabeleceu sobre as nossas vidas, e pronto. A partir dali ela ficou operante em nós, então a graça está fazendo tudo. Deus está fazendo todo o processo de transformação na nossa vida. E é uma verdade, mas ela tem um equívoco aqui. Porque a graça de Deus, ela pode ser vã, inoperante. Ela é poderosa, mas se nós não colocarmos fé
sobre a graça de Deus, sobre a nossa vida, sobre o empoderamento de Deus de transformação em nossas vidas, essa graça de Deus pode se tornar inoperante. Então nós precisamos responder a esse poder de Deus, que Deus nos oferece, mas cabe a cada um de nós responder a essa graça com fé. Então Deus está nos chamando para viver algo sobrenatural. Posso ouvir um amém? Sabe, eu vejo esse jargão, essa comunicação entre os cristãos. Olha, Deus está te chamando para viver coisas sobrenaturais. Deus está te chamando para viver coisas que é impossível. E as pessoas, elas até se empolgam com isso. E eu acho que é muito bom. E é uma verdade, porque Deus é um Deus de milagres. É um Deus de mover o sobrenatural. E tanto é verdade isso, que Ele até dificulta as coisas para mostrar que Ele é Deus e Ele faz todas as coisas na nossa vida, amém? Por isso, muitos de nós deixamos de viver ou experimentar esse sobrenatural, porque só estamos esperando Deus fazer, quando na verdade, nós precisamos responder em fé aquilo que Deus está falando que irá fazer o sobrenatural em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então fé, responder à graça de Deus com fé, é confiar no que Deus diz. É confiar, mesmo quando não vemos, quando não sentimos, quando circunstâncias são contrárias, tudo está dizendo não, e eu sei que você já ouviu isso várias vezes, mas muitas dessas vezes que você ouviu isso, você esperou as coisas acontecerem para confiar. Você permitiu dúvidas entrar no teu coração. Você permitiu mentiras te acessar. Você permitiu sentimentos de alguma forma dizer, olha, não é tão verdade essa graça de Deus sobre a tua vida. Ela é poderosa, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus faz, mas eu não vejo Deus agindo com essa graça em mim. Ainda não fui transformado, ainda as coisas não aconteceram, os milagres que eu esperava não aconteceram. E amado, por quê? Porque está faltando algo da nossa parte. Nós estamos tornando a graça de Deus vã, porque não estamos respondendo a ela devido à altura, à proporção, o poder que ela tem sobre as nossas vidas. Então a fé é confiar no que Deus diz, mesmo quando não vemos ou sentimos. É dizer assim, amados, eu creio no que Ele fez. Deus fez uma obra transformadora na sua vida. Deus te chamou, quando você se entregou, um ato simbólico do batismo é a velha pessoa, a velha natureza morta nas águas. E nasceu uma nova pessoa, uma nova criatura, um ser novo que nunca existiu. É isso que eu e você nos tornamos em Cristo Jesus, após o batismo, após a nossa confissão de fé. Mas na realidade deste mundo, você percebeu que talvez coisas não mudaram dentro de você. Você viu que tem sentimentos ainda dentro de você que não eram mais para estar aí, eles estão mal posicionados. Você sabe que está errado. Você sabe que isso não é bom. Você sabe que é contrário àquilo que dentro de você queima. Quando nós adoramos, quando nós exaltamos a Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, existe algo nos empoderando, algo nos falando assim, com Ele eu posso todas as coisas, com o meu Senhor eu salto muralhas, eu venço gigantes. Mas de repente, algo dentro de você é contrário a isso, faz você se preocupar, faz você se entristecer, faz você olhar para você e falar, cara, por que não está mudando? E aqui é onde nós precisamos entender, porque nós precisamos tornar a graça de Deus operante em nossas vidas, amém? Então o tema do nosso sermão de hoje é: não deixe a graça se tornar vã. Não deixe a graça de Deus se tornar vã. Sabe, nós precisamos entender, amados, que essa graça que nos salva, porque aqui eu tenho convicção que a maioria de vocês, eu digo 99%, crê fielmente na sua salvação por causa da graça, sim ou não?
Sim ou não? Amém. Nós cremos. Não tem teólogo, não tem pastor, não tem pecado, não tem circunstâncias nenhuma que pode tirar do teu coração essa questão de que você foi salvo pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de nós, mas vem do Senhor. Ele nos capacitou, Ele nos abençoou e ponto final. O problema é que nós temos uma interpretação errada sobre a graça, porque nós usamos a graça para ser uma graça salvadora, no sentido espiritual do homem caído, separado de Deus. Mas a graça de Deus não é só uma graça salvadora. A graça de Deus é uma graça empoderadora, que nos dá autoridade. É uma graça que transforma o nosso caráter. É uma graça que nos habilita a vencer, a sermos habilidosos na vida, a sermos melhores esposos, melhores esposas, a sermos melhores filhos, a sermos melhores profissionais, a sermos inteligentes, capazes de criar, de desenvolver, de criar empresas e por aí vai. A graça de Deus é o poder criativo dentro da nossa mente, nos transformando para viver os sonhos que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, e não somente a salvação. A salvação é o início. Mas amado, enquanto o Senhor Jesus não voltar, ótimo, glória a Deus, porque vocês somos salvos, mas existe uma vida. Existe uma história, existem projetos, existem planos de Deus que está estabelecido sobre a tua vida, sobre a minha vida, que nós precisamos agir nele. E precisamos andar nele. E esses sonhos, esses planos, eles vão ser realizados, eles se tornarão reais em nossa vida, através da graça, através do poder de Deus em nós. Posso ouvir um amém? Isso te empolga? Isso te interessa? Então a graça que nos salva, ela também nos educa. Ela não apenas perdoa, ela transforma nossas vidas. Ela não dá também a licença para a gente pecar. Ao contrário, ela nos ensina a vencer o pecado. Presta atenção. Se você ainda está preso em pecados, se você está preso em sentimentos, se coisas são corriqueiras da sua vida, sabe, não faz sentido, porque a graça de Deus já foi liberada sobre você para te fazer capaz de vencer este pecado. O problema é que falta o quê? Eu pôr fé na graça. Você sabia disso? Você já pensou sobre isso? Então a graça de Deus nos chama para viver algo maior do que podemos imaginar por nós mesmos. Ela nos tira de um estado de condenação e nos coloca em uma posição de autoridade. Olha o que a graça de Deus faz. Ela inverte o curso das coisas. Ela fala que você não precisa mais viver como um escravo. Ela fala que você não precisa mais viver como uma pessoa ignorada, uma pessoa que a vida inteira foi derrota, foi tristeza. Ela inverte o processo. Ela te torna filho de Deus, ela te torna herdeiro de Deus. Ela faz com que todas as promessas desta lei se cumpram sobre você. Sabe, o que eu tenho mais visto são crentes chorando e orando, e com muita sinceridade no coração, com muito temor no coração, com muito amor a Deus, dizendo assim: Senhor, eu não consigo vencer o pecado, Senhor, o mal está dentro de mim, Senhor. Ei, eu sei da sinceridade tua, querido. O problema é que a tua sinceridade está invalidando a graça. A sua sinceridade é para você quando você está se olhando simplesmente para a tua natureza, mas não a natureza em Cristo Jesus, a nova natureza que foi nascida em Cristo, mas a antiga. Você precisa crer que o velho homem morreu. Você precisa crer que Deus fez tudo novo em tua vida, uma mente nova, um coração novo. Mas não. É nesses momentos que nós paralisamos. Então a graça de Deus,
A graça é Deus te dando o que você não merece, querido. Sabe, há uma diferença muito grande entre misericórdia e graça de Deus. É muito distante um do outro. Porque a misericórdia de Deus é o castigo não imputado. E Deus é um Deus misericordioso, aleluia, glória a Deus, isso é muito bom. Então deixa eu dizer algo para você, Deus, em sua misericórdia, Ele escolhe não condenar você, Ele escolhe não castigar você. Apóstolo, se Deus está escolhendo não me castigar, mas a minha vida parece que é um castigo constante, por que isso? Se Deus não está me castigando, amado, a única resposta que eu posso te dar é o seguinte: isso são frutos das suas ações e da consciência que você tem. Se você tem atitudes má e recebendo castigo porque você está fazendo coisas erradas, querido, não é Deus te castigando. Se você tem uma consciência errada de quem Deus é, e de que Ele está pesando as mãos sobre você, você nunca vai conseguir ver esse Deus de graça, esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor. E sabe, alguns legalistas, e quando eu falo umas pessoas legalistas, eu falo pessoas religiosas. Elas pelo zelo, eu acredito, pelo amor à palavra, elas se preocupam com essa verdade. Porque parece banalizar o evangelho. Parece deixar fácil ser crente, pode todas as coisas e tudo isso. Amados e legalistas, deixa eu dizer algo. A verdade é que Deus é misericordioso e não imputa o pecado. Deus está perdoando a todo momento. Não estamos num tempo de condenação, de julgamento, de Deus sentenciar alguém. Nós estamos num tempo da graça, um tempo de misericórdia constante até a vinda dele. Até esse momento que ele voltar, esse tempo é da graça. Mas pastor, aí as pessoas vão fazer tudo o que querem, vão pecar, amado, se as pessoas conhecerem a graça, elas não vão pecar. Sabe por quê? Porque a graça reidentifica a identidade da pessoa, quem ela é em Cristo. Nós não precisamos defender aquilo que Deus estabelece como lei, Ele defende isso. Então, a misericórdia é o castigo não imputado. Então, pare de pensar que Deus está te condenando. Tudo bem? A graça de Deus não é a liberdade para a gente fazer o que quiser, porque está tudo certo com Deus. Não. A graça de Deus é o poder de Deus capacitador sobre nós, que vai fazer você viver aquilo que Deus tem para você viver. Então, pela graça, eu e você somos santos, somos justificados, somos puros diante de Deus, somos amados, somos queridos, e é essa a posição que Deus tem sobre você. Quando Deus olha para você, Ele ignora as trevas. Ele nunca olha para você determinando assim o que você é pelo teu erro. Deus não te identifica pelas tuas falhas. Deus não te julga pelos seus erros. Mas Deus, Ele olha para você e Ele fala: você é muito mais que isso. Você pode ir além. Isso que você está vivendo é migalhas, não é o que eu escolhi para você. Você não é assim. Você é uma luz brilhante, vivificada, cheia da minha graça. Você, Deus, Ele fala que nós somos a perfeição da sua obra. É assim que Deus escolhe olhar para você. E quando você entende isso, você olha para você e fala: uau, eu sou a perfeição tua. Eu, imagem e semelhança. Aí eu vou fazer uma coisa aqui. Ou eu acredito,
ponho fé nisso, e eu digo, eu sou mesmo, obrigado Jesus. Ou eu deixo os sentimentos dominar o meu coração e dizer, não, o senhor está errado, o senhor não sabe o que o senhor está falando, o senhor não sabe quem eu sou, o senhor não tem noção dos sentimentos que tem dentro de mim. Realmente, sabe por que ele não tem noção dos sentimentos que tem dentro de você? Porque ele escolheu não olhar para isso. A palavra de Deus diz que ele lançou sobre o mar tudo que é falha, tudo que é acusação nossa. Todos os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. Ele escolheu esquecer, ignorar os seus erros, as suas falhas, para te afirmar, para te apontar que você é luz, que você é bênção, que você é filho, que você é amado. Você pode aplaudi-lo por isso? Então a graça de Deus é ela te dar aquilo que você não merece. E a fé é você decidindo viver como alguém que recebeu essa graça. Aleluia! Para a gente testificar isso e contextualizar, eu quero que você abra a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Esta graça, ela transforma a nossa identidade. Eu sou o que sou porque Deus está dizendo aquilo que sou. Amém? O texto diz assim, o apóstolo Paulo está declarando isso para a igreja de Coríntios, e ele fala assim, olha o que o apóstolo Paulo fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Então, peraí, nós estamos falando, apóstolo, você está dizendo que nós temos que acreditar naquilo que Deus está falando sobre nós, que nós temos que viver o melhor de Deus, daquilo que Deus fala sobre a minha vida, sobre quem eu sou. E aí o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, e a primeira coisa que ele fala para a sua igreja é que ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele não é um apóstolo, ele se sente o menor de todos, ele está com sentimentos de coitadinho, ele está olhando para a vida dele, e ele ainda deixa um pouquinho mais interessante isso aqui, ele diz assim, por que ele se sente assim? Pois persegui a igreja de Deus, porque fui um perseguidor, eu tive consciência, eu consenti com a morte de Estevão, eu consenti com a prisões de muitos homens e muitas mulheres, muitas crianças que começaram a seguir a Cristo. Eu era esse perseguidor, então ele diz assim, eu não sou digno, eu sou o menor, eu tenho esses sentimentos dentro de mim. Tudo bem, e isso é uma realidade, Deus não quer que ignoremos quem nós éramos, os sentimentos que nos rodeiam. Mas Ele quer que nós avancemos. Olha só, Ele continua dizendo, mas pela graça de Deus, por quê? Pela graça de Deus, eu sou o que sou, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então parece que ele está aqui falando, não, eu fiz alguma coisa, não, peraí, eu sou o apóstolo Paulo, eu preguei para Roma, eu preguei para toda a Grécia, eu salvei muitas vidas, fiz muitos milagres, eu escrevi tantas cartas, o apóstolo Paulo falando, eu sou o que eu sou. Mas minutos antes ele está dizendo, não, que ele não se sente assim, que ele é o menor, que ele não é digno. Mas olha só, o que torna ele ser assim, o que faz ele sentir assim, ele diz, não trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo assim, olha, por causa da graça, eu me empoderei para viver os milagres que Deus colocou sobre a minha vida, os planos, os sonhos, as necessidades, através da graça eu sou rico, através da graça eu sei viver na escassez, através da graça eu sei morrer por aquele que me amou. Está entendendo, amados? Paulo
Paulo trabalhou a graça. O problema é que nós não estamos exercitando a fé para experimentar da graça. O problema é que nós não estamos entendendo o que essa graça pode fazer na nossa vida. O poder da graça de Deus em nós. Nós precisamos ter consciência disso e não permitir com que a graça de Deus se torne vã, inoperante, sem estar ativa em nós. Então não é só você aceitar Jesus, é você começar a entender aquilo que Jesus está dizendo sobre você, sobre quem você é. Paulo, ele reconhece, como eu disse, não sou digno, mas ele também declara, eu sou o que sou. Sabe, amado, eu sei que nós não éramos dignos disso, porém ele escolheu derramar o teu espírito em nós, porém ele escolheu nos dar a mente dele. Você acredita nisso, que você tem a mente de Cristo? Eu acredito que você está falando glória a Deus, mas amado, como que é no dia da sua dificuldade? Como é no dia das suas lutas? Como que é quando as coisas estão tudo dando errado? Será que você ainda permite ter a mente de Cristo? Ou você fala, não tem mente de Cristo nenhuma aqui? O que Cristo faria? Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que ele não se baseia, Paulo, ele não olha para ele pela sua autoimagem, a autoestima que ele tem dele. O problema nosso é que nós sempre nos definimos e não deixamos Deus nos definir. Nós não permitimos que a auto-Cristo, a autoimagem de Cristo seja manifestada em nós. E nós queremos teimar com Deus. E dizer, não, eu sei o que eu sou, eu tenho uma autoestima de mim. Sabe, nós precisamos parar de tentar definir o que somos através da nossa carne, queridos. Através de uma mentalidade urbana, caída. O Senhor nos chamou para viver o sobrenatural. A tua vida foi entregue para Cristo e o seu homem morreu e nasceu um novo homem. Em que momento nasceu esse novo homem, querido? Aonde você vê esse novo homem? Como você crê nisso? Eu creio nisso porque a Bíblia fala que nós temos que dar conta de responder quando for cobrado sobre a sua palavra. Por que você crê que nasceu um novo homem? Porque eu disse? Porque alguém disse para você? Ou porque existe algo agora queimando dentro de você? Ou porque existe uma realidade que não dá para negar, que está dentro de você? Posso ouvir um amém? Só para me acalmar. É tipo, eu estou entendendo, AP? Sabe, nós precisamos deixar um pouquinho os desejos carnais, por mais que eles gritem dentro de nós, por mais que eles nos levem a fazer a gente tropeçar, a fazer a gente errar, eles precisam parar de ter voz dentro de nós e dizer, não, você é assim mesmo, você não muda, nem o milagre, nem o sacrifício de Jesus, nem o sangue de Jesus pode mudar a tua vida. E de novo a gente vai lá, e de novo, e a gente erra, e aí erramos de novo, aquela condenação vem sobre nós, e aí nós definimos o que somos, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, não tem jeito, Jesus. É porque nós estamos andando e definindo as nossas vidas pela realidade mental caída humana, mas não pelo Espírito que nasceu em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Sabe, nós precisamos parar então de tentar se definir pela nossa carne. O pecado, ele tenta nos definir por aquilo que fizemos. Você pecou, o pecado está te definindo. O mundo tenta te definir por aquilo que você parece ser ou por aquilo que você tem. Então, o que o mundo fala que você é? Você é rico, você é pobre, você é legal, você é chato, você é bonito, é feio. Está te definindo. Você não é amado, você não tem ninguém.
Ó, seu casamento não está bom. Por que seu casamento não está bom? Como que você sabe? A resposta é uma. Ah, porque o casamento do outro é melhor, porque o tal fulano tem isso, porque a mulher daquele faz isso e aquilo. Sabe, queridos, a gente está sendo definido por esse mundo, estamos sendo definidos pelo pecado, mas não estamos sendo definidos porque Cristo está dizendo o que você é. É só dizer que você está feio que acabou o humor. A pergunta é, o que Cristo vê em você? Vê? Como você prefere acreditar num homem caído do que acreditar naquele que morreu por você? Você vê que quando a questão é crer na graça de Deus, tornar a graça de Deus operante em nossa vida, a gente falha. Porque a realidade é nua e crua, mas a realidade que vivemos, querido, não é essa aqui. Não é o que estão falando de você. Não é o que a tua conta diz, não é o que os teus relacionamentos diz, não é o que o teu corpo mal, pensamentos ruins diz. O que nós somos é aquilo que Jesus está falando que somos. O pecado te define, o mundo te define. Mas a graça de Deus, ela nos define pelo que Cristo fez em nós. Você então não é o que sente nem o que faz. Você é o que Deus diz o que você é. E é aqui que nós precisamos nos firmar. Parece loucura, mas o Evangelho é loucura. Não é? O Evangelho é loucura para o mundo, mas é sabedoria para os que creem. Então, nós precisamos que para acessar essa graça existe uma porta. Para viver esta graça, para entrar nessa graça, tem uma porta chamada fé. Fala comigo, a porta é fé. Romanos capítulo 5, verso 1 fala sobre isso. E diz assim o texto. Obrigado, Jesus. Eu sinto o cheiro de transformação, amém? Eu sinto corações sendo mudados nessa noite. Você precisa depositar sua fé nisso. Existe uma porta hoje aberta sobre essa graça. Deus está abrindo os nossos olhos, está tirando escamas dos nossos olhos para que a gente acesse isso. A sua vida precisa mudar hoje. E não é as circunstâncias, não é o que você vê que precisa mudar, mas é a forma que você tem crido. É a forma como você tem vivido com Deus. Deus está abrindo os céus estão abertos aqui. Nós podemos sentir. Romanos 5, verso 1 diz assim: justificados, nós somos, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Não há mais guerra entre eu e Deus temos paz. Deus me ama, e Deus tem paz comigo, Ele não está irado comigo, Ele não está nervoso comigo, por causa do seu amor. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Cristo é a porta. Por meio dele nós obtivemos acesso. Pelo quê? Pela fé. A esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé nós temos acesso à graça. Viver o que a graça pode produzir em nossas vidas só será tangível, real e verdadeiro na sua vida se for pela fé.
Ela está disponível, amado. A graça de Deus está disponível. De novo, o que é a graça de Deus? É o poder capacitador, é a habilidade, é os dons, é viver os milagres, é andar no sobrenatural. Mas ela é acessada pela fé. Sabe qual que é o problema? Que primeiro a gente quer ver a graça agindo, para depois ter fé para crer. A gente quer ver o poder agindo, para depois ter fé. Aquilo que você vê, já não precisa mais de fé, amado. Aquilo que se torna real, não faz sentido você ter fé para aquilo que é verdadeiro. Vocês precisam ter fé que isso aqui é um cesto. Amém? Não, enche o coração de fé, isso aqui é um cesto. Tudo bem? Vocês precisam ter fé para isso? Não, é um cesto. Mas vocês precisam ter fé de uma coisa aqui. Que na semana que vem, os dízimos e ofertas de vocês triplicarão. E vocês encherão esse cesto de dízimo e oferta. Vocês precisam ter fé para isso. Você crê? Percebe? Deixa eu falar uma coisa. Acessa a graça. Eu sei que vocês têm vivido em santidade. Eu sei que vocês têm lutado para andar, sabe? Vocês têm acompanhado as CAs, têm estado na igreja, têm se dedicado a mudanças. Eu vejo isso. Eu vejo isso na vida de vocês. Mas isso não é o suficiente para vocês experimentar o sobrenatural. Vocês precisam começar agora a romper para acessar essas portas de fé. Vocês têm que parar de acreditar que se Deus não fizer, você pode fazer. Existem seus planos B, as tuas saídas. Sabe, a gente fala de milagres da Bíblia. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Ok? Ele andou sobre as águas. Então, andar sobre as águas é graça. Porque homem nenhum pode. Alguém anda sobre as águas? Vocês já viram um homem natural andar sobre... Não consegue. Então, andar sobre as águas é a graça. Mas Pedro jamais ia andar sobre as águas se ele não tivesse fé para crer na graça. Você sabe que Deus faz milagres. Você sabe que Deus está operando na tua vida, transformando as coisas. Porém, você não quer sair do barco, amado. E aí, a fé não operante torna a graça vã. Faz sentido isso? Sabe, eu creio que Deus quer te abençoar financeiramente. Não para que você tenha amor ao dinheiro, amado. Mas porque Ele é um Pai bom. E Ele fala que em suas riquezas Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele fala que nós vamos viver as riquezas que Cristo deixou de viver para nós, por nós. Então eu vejo que Deus quer te prosperar. Existe uma graça de Deus te prosperando, amém? Deus não quer os filhos deles endividados. Deus não quer os filhos deles preocupados com dívidas. Deus não quer os filhos deles, sabe se vai conseguir pagar as contas ou não. Deus não quer que você faça isso. Que você se preocupe com isso. Quando eu falo de dízimo, querido, e oferta, e quando nós falamos para você andar na generosidade e fazer isso, nós estamos falando com o entendimento que você é um abençoado. Que a tua casa é abençoada, que a tua família é abençoada, que as finanças da sua casa você tem para dar. Você não pedirá emprestado. Mas a mentalidade nossa é tão pequena e não acessamos isso, nós já pensamos assim, não, ficar dando coisas para a igreja. Alguns começam a ganhar mais, aí fica maior o dízimo, eles começam a ficar com dó de dar. Meu, como que ele não consegue perceber a fonte?
E aí trava tudo, querido. Sabe? Não, deixa eu focar aqui. Senão eu vou falar o que eu tenho que falar para trás, eu vou falar aqui na frente, não dá certo. Então, pela fé, nós temos acesso à graça. Ela está disponível, mas precisa ser acessada. Eu preciso sair do barquinho. Eu preciso ter atitudes de fé na graça que Deus está dizendo sobre a minha vida. Fé sem ação é morta. Então, a graça precisa ser operada. Paulo, ele não apenas foi chamado para ser apóstolo, mas ele se comportou como tal. A graça de Deus o empoderou para ele ser um apóstolo, mas ele não era um apóstolo. O que Paulo fez? Ai Deus, quando você ungir minha cabeça, eu vou começar a ter atitudes de apóstolo. Não. Paulo começou a ser apóstolo desde o momento que ele teve um encontro com Cristo. Ele começou a entender que tinha que entregar a sua vida. Ele começou a entender, a confiar em Cristo, na direção. Ele ouviu uma voz do Senhor dizendo assim: vá até Damasco, vai na casa de Ananias, ele imporá as mãos sobre você. Sabe o que Paulo fez? Não Deus, a casa de Ananias é perigosa, eles são cristãos, eu estava perseguindo eles. Sabe, ele não começou a trazer justificativas para isso. Ele foi. Sabe, Jesus tem te chamado para viver coisas sobrenaturais. O problema é que você está esperando ainda o sobrenatural acontecer. E isso não acessa, o sobrenatural não acessa a graça. Você precisa andar como? Se Deus falou que você é bênção, querida, você é bênção. Se comporte como bênção, a sua identidade é bênção. Se Deus falou que você é um bom funcionário, age como um bom funcionário. Se Deus falou que vai te dar uma empresa, se comporte como um bom empresário. Se Deus vai te dar um marido, se comporte como uma boa esposa. Viva como uma mulher sábia. Ande naquilo que a graça está falando que você é. Paulo estava lá. Ele não ficou, quando que eu vou ser apóstolo? Ele já começou a viver como tal. Então a graça de Deus em sua vida só se manifesta quando você caminha através da fé. Não adianta você ficar, mas eu não sinto isso, eu não consigo perdoar, eu não sinto dessas coisas. Acessa a graça. Porque o Senhor está dizendo, eu sou. Porque o Senhor está falando, eu sou o que sou. Eu posso me sentir o menor, eu posso me sentir pequeno, não digno disso. Mas se a tua palavra diz que eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu ando na fé. Sabe, amados, o simples fato de ser alcançado pela graça não nos garante transformação. A graça nos alcançou, mas isso não te garante que você vai ser transformado. Você precisa acessar. Se ela não for ativada por uma fé em ação, não vai haver mudança em nossas vidas. Você vai continuar com seus problemas, você vai continuar com seus traumas, você vai continuar, sabe, com sua choradeira, sendo um pecador, sendo um vacilão, sendo uma vacilona, e é isso. Perdão pela linguagem, mas o jovem entende. Mané, né? Fala para mim, o que te faz viver igual ao mundo? Não entender de que mundo você é. O que faz você não andar em milagres? Não entender aquele que é o autor e criador do mundo, que faz milagres, que opera, que fala e tudo acontece, está em você. Percebe? A graça é a autoridade de Deus em nossa vida. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar nisso. Porque senão ela é vã. Eu preciso trabalhar nisso. Paulo falou, trabalhei muito nessa graça. Eu sou um apóstolo, eu tenho uma missão. Espera aí, então, eu tenho coisas para eu abandonar aqui que não dá mais para... Eu tenho um estilo novo de vida. Sabe quanto tempo você está na igreja? E ainda está no velho estilo de vida? Ainda está com os mesmos medos?
com as mesmas incertezas. O que está faltando é você acreditar no que Deus fala que você é. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Ou eu só estou gritando aqui? Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Que me foi concedida, ela não se tornou vã. De novo, amado. Se você não trabalhar a graça de Deus, ela não vai operar sobre a tua vida. Eu quero deixar isso claro. Sabe, não torne então a graça de Deus vã. Fé sem obras é morta. É uma graça inoperante. Não adianta ter todas as riquezas desse livro sobre nós, se eu não creio. Se eu não coloco fé naquilo que Ele está falando sobre mim. Concorde com o que Deus fala sobre você. Concorde. É o primeiro passo para a gente acessar a fé, é a confissão. A confissão de fé é o primeiro passo para a operação da graça. Eu preciso falar que eu creio nisso. Por isso, às vezes, é importante você dar um glória a Deus. Por isso, às vezes, quando você está aqui, às vezes não, mas em todo momento, quando você está aqui ouvindo algo, e Deus está falando sobre você, está falando do que você é, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, dos acessos que Deus está abrindo, é importante você falar, eu creio, Deus, que isso é para mim. Eu preciso ter uma fé que responde. E, amado, confissão é algo que é muito importante. E uma das coisas que o inimigo tem feito é calado a tua boca. Você prefere ficar quieto, você prefere não acreditar. Eu não vou falar essa besteira porque eu não sou isso. Mas não é o que você pensa o que você é o que Deus diz que você é. Posso ouvir um amém? Olha só, não espere sentir algo, mas haja no que Deus disse sobre o que você é. Porque a gente está esperando sentir a mudança, gente. Ó, você que não consegue acordar cedo, você que é preguiçoso, não consegue ler a Bíblia, você que não consegue orar, você que não consegue ficar quieto com um homem, você que não consegue parar de fazer dívida, adora gastar, você que não consegue isso e aquilo outro, deixa eu te dizer, comece a declarar o contrário. Comece a declarar que o Espírito de Deus habita em mim, por isso posso todas as coisas. Comece a declarar, eu sou cheio do Espírito Santo, a minha vida, a minha mente, o meu coração pertence ao Espírito de Deus. Eu sou luz, eu consigo, eu posso ser habilidoso, eu posso ser compromissado, eu posso ser verdadeiro, eu posso em Cristo Jesus. Você precisa declarar. Mas o que mais a gente vê são declarações, sabe, totalmente contrárias, derrotadas. Só sentimentos de prejuízo, só coisas que não te edificam. Você reclama de tudo, você reclama de funcionário, você reclama do tempo, você reclama do frio, você reclama do sol, você reclama até do cachorro da vizinha. Ei! De que reino você é, amado? Quem que mora em você? Que tipo de espécie é a tua? Por que você se iguala à escória dessa terra? Em comportamento, não em ser humano, amém, meus queridos? Por que você iguala a uma vida de pecado? Sendo que Jesus te perdoou e te fez nova criatura, você é novo em Cristo Jesus, comece a acreditar nisso.
Sabe, é tão real essa questão de declarar o que somos, que você não tem coragem de falar coisas ruins de você, né? Você só fala dos outros e de todas as situações. Mas por que você não fala de você? Qual seria a resposta? Por que você não fala assim, toda hora, eu sou um fofoqueiro, nasci como um fofoqueiro, vou morrer como um fofoqueiro. Não, por que você não fala assim, ó, eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, messi. É assim? Fala isso. Não, começa a falar, eu sou cheio de doença, eu sou cheio de câncer, eu tenho, toda a peste vem na minha vida. Fala isso. Aí você fala, está amarrado, pastor. Você não sabe nem amarrar as coisas. Você não fala isso porque você não quer que essas coisas aconteçam sobre a tua vida, amém? Mas você reclama de tudo. Você duvida de tudo. Desacredita de tudo. O seu comportamento não é um comportamento de um homem e uma mulher que crê num Deus poderoso. Num Deus que pagou o preço pelos teus pecados. Num Deus que mudou a tua identidade. Num Deus que está do teu lado todos os dias, segurando as tuas mãos, andando com você. Ele não te deixa só. Mas quantas vezes você se sente só? Escuta. A graça de Deus não é ativada por perfeição, e sim por dependência constante de Deus. Mas nós só achamos que a graça de Deus vai vir sobre nós se nós formos perfeitos. Não é isso. É uma dependência constante. Então nós precisamos declarar até que haja um alinhamento entre o meu coração e o coração de Jesus. Até que algo dentro de mim fale assim, eu sou isso mesmo, eu sou esse filho de Deus, eu sou cheio do poder, eu sou cheio da autoridade, aonde eu pôr as minhas mãos, abençoado será. Até meu coração crê nisso. Sabe, isso é muito sutil, queridos. Quando a gente menos percebe, a gente está deixando sentimentos enganosos entrar no nosso coração e distorcer, fechar a porta da graça. A gente para de acessar em fé aquilo que Deus tem para nós, e a gente começa a concordar, vai dar ruim mesmo, eu vou ter que me conformar com isso. Eu já vi pregadores pregar que você nasceu pobre, vai ter que morrer pobre. Eu já vi pregadores pregar que você nasceu numa família ruim, a família tem que ficar ruim pro resto da vida. Ei, não, Senhor, o Senhor tem novidade de vida para nós. Novidade de vida. Sabe, eu ouvi um testemunho esses dias. Chegou um menino para um pastor. Eu não sei se eu vou saber contar ele direito, mas eu vou tentar. Que isso fala muito sobre a graça de Deus. Esse menino chegou para o pastor e falou, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. O que você vê em mim? O menino perguntou para o pastor. O pastor falou assim, eu vejo um jovem muito lindo, bonito, cheio de vigor, cheio de sonhos, de esperança, de expectativa. Um menino muito belo, você é um garoto muito bonito. Esse menino virou para o pastor e falou assim, mas você está errado. Porque eu não sou um menino, eu sou uma menina.
E é o seguinte, pastor, eu quero me batizar. Tudo bem? O pastor olhou para ela e falou assim: ué, o que te impede? A Bíblia diz que nada te impede de se batizar. Não é porque você era uma menina que virou menino que vai te impedir de se batizar. E aí ela falou, marcou lá na data do batismo, chegou no dia, todo homenzinho, foi lá, entrou na fila para os batismos, o pastor estava passando do lado dela, ele chamou ela, falou, olha, ela falou assim, eu quero fazer uma oração, pastor, posso? Pastor, ela deveria de pedir para eu fazer uma oração para ela, não ela fazer uma oração. E sabe, ele falou que inclinou os ouvidos para ouvir a oração aqui, achou estranho. E a oração dela era o seguinte: Jesus, porque você amou esse menino, eu vou deixar de ser aquilo que eu queria ser, para ser aquilo que o Senhor me criou para ser, por causa da sua graça. O pastor não falou nada, mas a graça de Deus colocou aquela jovem no lugar dela. Sabe, amados, quando a graça de Deus ela começa a tocar as nossas vidas, ela nos transforma. Você deixa de ser, sabe, o que o mundo queria que você fosse, o que a vida titulou você, o que os sentimentos da vida te carregou, você é transformado por isso. Não há sentimentos que nos impedem de viver isso. Então, sabe, não procure ser perfeito, mas comece a depender de Cristo. E aqui mora um problema, porque na maioria das vezes, e eu creio, nós estamos colocando a nossa confiança em nós. E enquanto, amado, você tiver com a confiança em você mesmo, você não vai viver a graça de Deus. Sempre os resultados que você vai ter na sua vida, as conquistas, as transformações, se elas estiverem apontando para aquilo que você está fazendo, ou que você pensa ou que é capaz de fazer, sabe, enquanto você está confiando em si mesmo, você não acessa a graça de Deus. Olha esse texto, Lucas capítulo 18, verso 9, diz assim, Jesus está falando exatamente sobre a confiança em si mesmo. Olha o que ele diz. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Então, para quem que é? Para aqueles que confiam em si mesmo. Por se considerar justo e desprezavam os outros, 2 homens subiram a um templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque todo se exaltava. O que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em outras palavras, querido, o que eu quero dizer para vocês é que o fariseu confiava em suas obras, e o publicano confiava na misericórdia de Deus. Sabe qual que é o problema aqui? Talvez você não seja aquela pessoa que está como esse homem: eu sou o melhor, eu faço o melhor, eu não sei o quê. Mas talvez você tenha, sabe onde está o teu orgulho, onde você tem se exaltado? Quando você fala: Deus, o Senhor não pode mudar a minha vida. Sabe, porque eu sou mau, porque eu sou chato, porque eu sou reclamão. E aí você começa agora a se exaltar, porque você está colocando num lugar acima do que Deus está falando. Porque se Deus falou que pode mudar a tua vida, pode mudar você, pode transformar o teu coração, se Deus está dizendo que existe uma graça que te empodera, sabe, você rejeitar isso é você se exaltar e colocar no teu coração acima de Deus. Tipo: Deus, eu não me interesso muito por aquilo que o Senhor está falando sobre mim.
Isso, querido, é o maior perigo que a gente pode caminhar. Porque isso fecha a porta da transformação. É tipo, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Isso é um orgulho escondido. Parecendo humildade, parecendo vitimismo, parecendo um coitadinho. Mas não é. A autoconfiança em si tem aparência de fé. Tem muita gente se autoconfiando em si, não, eu vou caminhar com Deus, eu consigo, eu faço aquilo ou outro. Deixa eu te falar, amado, nós só conseguimos porque Cristo mora em nós. E se as nossas vitórias, se as conquistas, se aquilo que alcançamos na nossa vida não apontar para Cristo, ela está apontando para você. Se você não consegue dizer, Cristo, obrigado, porque foi tu que fizestes, está voltando para você, querido, a glória. E sabe como você sabe? Se você tem esse tipo de confiança, é o seguinte, é bem simples. Quando você acerta, quando dá certo, quando você faz as coisas e resolve tudo, você se exalta. Você, uau, consegui, que não sei o quê. Mas quando dá errado, você se condena. E um sentimento de culpa carrega sobre você. Se você anda nesse sentimento de culpa direto, constantemente, porque você não conseguiu fazer coisas, alcançar coisas, ou fazer coisas para Deus, amado, é porque de verdade, você tem a autoconfiança em si mesmo. Confiança verdadeira nos leva ao trono da graça. Confiança verdadeira entende o seguinte: eu posso chegar confiadamente diante do trono da graça, ao ponto de receber graça, perdão, misericórdia, amor do Pai. Eu posso entrar na presença dEle todo cheio de erro, caído, falho, e Ele vai me visitar com o seu amor e me abençoar, e cuidar de mim, e me limpar, e me transformar. Então a verdadeira graça, a verdadeira posição do nosso coração é confiar em Deus, é confiar no seu amor. Sabe, o Espírito Santo, ele nos convence da verdade, do amor, do juízo, da justiça. E pessoas têm falado que isso não é dessa forma, que o que o Espírito Santo convence é do pecado. Sabe, quando você sente condenação porque você peca, querido, não é o Espírito Santo falando com você. É a tua carne ou o diabo. Porque se é o Espírito Santo, você larga e deixa. Porque ele te dá caminhos. Ele te dá direção, ele fala, vamos lá, mano. Não, você não vai ficar aí, eu te ajudo. Você não é isso. Posso ouvir um amém? Sabe, o orgulho trava a fé, amados. Mas a graça liberta. Viva a verdadeira identidade que você tem em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 24 diz assim, ou melhor, vou ler Romanos 12, depois a gente vem para o Efésios. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, para que experimente a graça de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. O que nós precisamos mudar? A mente. E como nós mudamos a mente? Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem. Existe um novo homem, que nós precisamos se vestir dele. Se apropriar. Tá, eu sei, nós éramos pecadores, nós éramos errados, fazíamos um monte de sentimentos, medo, um monte de coisa aqui. Porém, agora existe um novo homem. E é nesse novo homem que eu devo andar. E vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, a renovação da mente vem quando nós argumentamos a palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos começar a declarar e confessar o que a palavra diz sobre aquilo que somos.
e você sabe o que a palavra diz, o que você é, nós precisamos dizer a nós mesmos: eu sou santo. Quantas vezes você fala que você é pecador? Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Não levanta a mão, abaixa a mão. Perdão, eu não quis fazer uma pegadinha, achei que vocês estavam entendendo. Não é pecador. Eu sei que você peca pra caramba, mas você não é isso, amado. Você é santo. Diga: eu sou santo. Não, me convença que você é. Diga: eu sou filho amado. Eu sou querido do Pai. Eu sou capacitado para vencer. Em nome de Jesus. Sabe, confesse a verdade bíblica, mesmo diante das dúvidas, das falhas, existe uma verdade bíblica sobre nós. Existe uma verdade bíblica sobre você, e você precisa confessar isso todos os dias. Olha aqui, amado, Romanos 10:10. Eu já estou indo para o final. Vocês vieram mais cedo, hein? O negócio vai pegar fogo aqui hoje, então, em nome de Jesus. Vocês gostam, né? Então fala: vai pegar mesmo, papai. Uau. O Espírito é movimento, amém? Eu já disse, se a gente fica apático com aquilo que Deus está fazendo, nada acontece. Mas se você começa, se me ouvir, uau, é hoje, vem, você vai ver o que vai acontecer. Romanos 10:10, olha só a importância de confessar. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Sabe, eu sei que esse texto está dizendo sobre a salvação em Cristo Jesus, em questão céu. Porém, a palavra salvação que está sendo usada aqui é sozo. Fala, sozo. E sozo ela é uma palavra completa na questão de salvar-nos em todas as áreas das nossas vidas. Salvação financeira, salvação de saúde, salvação de relacionamento. O sozo de Deus está operando. Jesus olhava para as pessoas e falava assim: vai, pela tua fé você foi salvo. Pela tua fé, sozo. Ele libertou pessoas dos demônios, ele curou aleijados, ele mudou a família das pessoas. Por quê? Porque a palavra salvação. Então nós precisamos confessar até que o coração creia. Salmos 45 fala que a boca escreve no coração. Os nossos lábios escrevem no nosso coração. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós precisamos encher o nosso coração da verdade de Deus, do que Deus diz sobre mim, do que é a palavra dele. E ele diz que eu sou abençoado, ele diz que eu sou filho, ele diz que eu posso todas as coisas, por isso eu posso. Eu não preciso ver, eu não preciso estar vivendo a vitória em tudo, mas eu sei que eu sou vitorioso. Nós precisamos reposicionar o nosso coração num lugar de fé. Sabe, palavras malditas têm atrapalhado as nossas vidas. Os nossos lábios têm se calado da verdade de Deus. As bocas precisam abrir. Nós precisamos anunciar aquilo que somos em Cristo Jesus. Primeiro para nós mesmos. Primeiro para mim, primeiro para você. Até que você creia o que Deus tem falado sobre você. Não dá mais para dizer que nós não conseguimos deixar de pecar, que nós não conseguimos melhorar as nossas atitudes, que nós não conseguimos ser habilidosos em algumas áreas. Deus tem nos capacitado em todas as coisas. Eu preciso confessar, eu preciso declarar até o meu coração crer. Sabe, quando nós reposicionamos o nosso coração
Então o coração começa a crer, a boca confessa, o coração crê, a boca confessa, o milagre acontece, o milagre se manifesta. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Amados, Deus nos chamou para andar sobre as águas. Deus nos chamou para viver coisas sobrenaturais. Até hoje nós temos vivido coisas que são esforços da nossa mão. Isso é natural. Deus quer te levar para o sobrenatural. Mas para isso você tem que confessar. Para isso você começar a declarar: eu quero viver o sobrenatural. Sabe, isso não é ignorar os sentimentos, amados. Não é ignorar as circunstâncias. Eu não estou dizendo para você, porque geralmente a gente está aqui, ó. Mas parou? Não parou. O problema acabou? Não acabou. Não é para ignorar isso, mas é submeter-se a Deus mesmo diante das suas dificuldades. Não importa. Sabe, é submeter os nossos sentimentos à palavra de Deus. Eu escolhi crer no que Deus diz. Eu escolhi crer, porque você escolheu crer quando Ele disse: se creres nele, seria salvo. Você escolheu crer que você sabia que ia para o inferno, porque está escrito aqui que você ia para o inferno. E você escolheu entregar a sua vida a Ele porque você creu. E esse mesmo livro que diz que você ia para o inferno, também diz que você é mais do que vencedor. Que diz também que você pode todas as coisas. Que diz que Ele sustentará você. Que Ele trará paz à tua casa. Que Ele trará saúde à tua casa. Esse livro é a verdade. E nós precisamos confessar isso. Aleluia. Para fechar, Romanos 4,19 diz assim: sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Isso é Abraão, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Olha só, Abraão tinha circunstâncias, tudo ao seu redor estava dizendo: não dá mais para ver o milagre acontecer, para ver a promessa se realizar. Mas o texto continua dizendo assim: mesmo assim, sabe, amado, ignore os problemas, ignore tudo aquilo que está dizendo não vai dar. Mesmo assim, ele não deixou de crer nas promessas de Deus. Mesmo diante das circunstâncias, Abraão não deixou de crer, mas foi fortalecido pela fé, como profetizando, declarando, alinhando seu coração com Jesus, dando graça, dando glória a Deus. Oh! Eu queria que você ficasse de pé, amado. É momento de nós alinharmos o nosso coração a essa verdade. Não é momento de você ficar calado, querido. É momento de você entender e lembrar as promessas que Deus tem. E não só ficar aqui, mas começar a declarar até que teu coração acredite naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Sabe, se a enfermidade tem sido algo corriqueiro na tua casa, pare de olhar para a enfermidade. Comece a declarar sobre a tua casa que ali é um lar de Deus, que ali tem a presença de Deus e que a enfermidade não tem lugar naquele lugar. Sabe, se há escassez, se há falta na tua vida, se há um sentimento de falta, comece a declarar: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu não tenho falta, porque o Senhor é meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Oh, comece a declarar isso. Sabe, comece a declarar a verdade de Deus. Muitos sabem, mas muitos não operam. Muitos, não basta só você saber, querido. Você precisa agir, você precisa crer, você precisa declarar, você precisa sair do barco para viver o sobrenatural. Sabe, não espera.
Não espera o dinheiro chegar para você já organizar as contas. Comece a organizar, porque o dinheiro sempre vai chegar. Não espera os momentos melhorarem para você ser feliz. Comece a ser feliz. Responda em fé. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Sabe, Deus nunca chamou você para confiar em si mesmo, mas sim para confiar nele. Ele é Pai. Ele é o seu Pai. E Ele é um bom Pai. E Ele é um Pai abençoador. E Ele é um Pai galardoador. Ele gosta de dar presente. Ele gosta de te abençoar. Ele tem prazer em fazer isso. Ele não faz porque você fez algo para merecer. Ele faz porque te ama. Ele é melhor que qualquer pai aqui neste lugar. Sabe? Quando você parar de tentar provar algo com a sua força e começar a descansar na graça, a fé vai começar a se tornar viva. E você vai começar a ser transformado e experimentar dessas coisas que só Jesus faz. Então comece a descansar, querido. Ele está cuidando de você. Sabe, Pedro, ele caiu quando confiou em si. Mas assim que ele entendeu a misericórdia, a graça, Deus levantou ele e falou assim, ó: sobre você que vacilou, que deixou eu na mão, que me abandonou, que me negou 3 vezes, eu vou pôr a minha igreja nas tuas mãos. A coisa mais preciosa de Jesus, Ele pôs diante de um homem que negou 3 vezes, para Ele dizer simplesmente: eu não olho para os teus pecados, eu não olho para o teu erro, mas eu confio em Ti. Esse mesmo Jesus, sabe, Ele pegou todas as finanças dele e colocou na mão de um ladrão, colocou na mão de Judas. Ele sabia que Judas ia roubar, mas ele estava dizendo: Judas, eu confio em Ti. Se você crê em mim, a minha graça te transforma. Aleluia. Deixa Deus fazer. Sabe, a autoconfiança gera orgulho dentro de nós. E quando a gente começa a ter orgulho em relação às verdades de Deus, a fé fica inoperante. Não importa o que você está vivendo, querido, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Ele é poderoso, Ele é dono de todas as coisas. Ele abre os céus. Se o crente não ouvir a voz de Deus, Ele levanta os ímpios. Se os ímpios não ouvir, Ele levanta as pedras. Se as pedras não se levantar, Ele faz o jumento falar. Ele abre o mar, Ele sopra sobre nós. Ele é Deus. Ele é Deus. Ei! Ele é Deus. Feche seus olhos. Levante sua cabeça aos céus. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu não quero que você fale menos da altura que eu estou falando. Eu já estou ficando rouco, porque eu estou pondo toda a minha expectativa e fé naquilo que Deus está fazendo em você, querido. Nós vamos declarar algumas palavras aqui, só para a gente sentir esse empoderamento de Deus, essa capacitação de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero que você fale como nunca você falou antes. Se você tiver que gritar e ficar rouco, perca a sua voz, mas faça isso. Está preparado? Com ousadia. Calma aí, segura aí. Com ousadia você vai falar isso, amém? Você vai falar porque é uma verdade de Deus sobre você. É uma verdade que Deus falou sobre você. E se você for cheio do Espírito, deixa o Espírito te encher. Deixa, dá lugar para Ele. Oh! Eu vou ler o versículo e depois eu vou falar como nós vamos declarar. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga comigo: eu sou nova criatura em Cristo. O velho já passou, tudo se fez novo.
Tudo que era velho em mim não existe mais. Há um novo homem, nascido em Cristo Jesus. Aleluia! Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós, sendo pois justificados pela fé, diga assim: em Cristo, eu sou justificado. Por isso tenho paz com Deus. Deus não está contra mim. Deus é por mim. Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Deus enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Diga assim comigo: eu não sou escravo. Eu não sou escravo. Eu sou filho amado. Filho amado. E Deus é o meu Pai. É o meu papai. Aleluia. Colossenses capítulo 1, 22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Diga assim: aos olhos de Deus, eu sou santo, irrepreensível, por causa do amor de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim: nós temos a mente de Cristo. Diga assim: eu penso como Cristo pensa. Eu tenho sabedoria do alto. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: em Cristo eu posso tudo. Ele me fortalece. Aleluia. Primeira Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga assim comigo: o Espírito Santo habita em mim. Eu sou a habitação, casa de Deus. Aleluia. Oh. Filipenses capítulo 1:6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Diga comigo: Deus está trabalhando em mim. E Ele vai completar a obra em minha vida, os meus sonhos, os meus propósitos, tudo que Ele me chamou para viver. Eu vou viver, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro hoje a minha fé está ativa. Agora a minha identidade está firmada em Tua graça, em Tua palavra, naquilo que Tu diz o que eu sou. A Tua graça está neste momento operando em mim. Eu creio com todo o meu coração. Vou declarar todos os dias da minha vida que Tu vive e vive em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto muito de Deus aqui neste lugar. Eu quero mergulhar nessa unção, amém? Existe
um tempo agora sendo estabelecido sobre nós. Algo que Deus quer derramar sobre a igreja através de profecias, da unção. Ele quer liberar cura, Ele quer fazer libertação. Ele quer trazer direções para a sua noiva, para os teus filhos. Então nós vamos orar por vocês, amém? Nós queremos impor as mãos sobre vocês. Nós queremos orar pela tua vida. É muita gente. Nós temos, não muita gente para orar, mas é muita gente que nós temos para orar, ok? Porém, eu quero que quando vocês saem do lugar, vierem aqui para frente, às vezes eu tenho percebido que alguns ficam ali atrás, e aí ninguém ora, não acontece nada, e aí a pessoa volta para o teu lugar. Ei, não volte para o teu lugar. É que a gente está ali no Espírito, está ali orando, está falando com Deus, e às vezes a gente não percebe, ok? Então não é nada pessoal, não é nada, é tipo, ninguém gosta de orar por mim. Não pense nisso, você está livre disso. Deus te libertou nessa noite, amém? Glória a Deus. Mas eu sei que Deus tem algo para derramar sobre você. Eu sei que Deus tem algo profético para liberar sobre a tua vida. Ele tem uma libertação, tem coisas para serem destravadas aqui, coisas para serem quebradas, sabe, amado? Coisas para serem desfeitas sobre a tua vida. E nós como igreja vamos estar impondo as mãos sobre vocês e orando, amém? Enquanto a adoração vai estar rolando, você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, e nós vamos estar profetizando sobre você. Se há uma enfermidade no nosso meio, eu ordeno que ela desapareça agora em nome de Jesus. Se há um demônio, um espírito maligno te oprimindo, amado, ele não tem mais poder na tua vida, no nome de Jesus. Eu desfaço agora toda obra do mal. Seja curado, seja liberto no nome de Jesus, amém?